Olá, seja bem-vindo ao canal Fluxo X. Vamos conversar um pouco sobre dívidas, mais especificamente sobre como a dívida, quando usada da forma correta, pode ser a ferramenta mais poderosa para construir sua riqueza, em vez de ser o motivo pelo qual você não dorme à noite ou perde seu patrimônio. Hoje, vamos explorar 15 formas estratégicas e talvez uma extra de usar o dinheiro de outras pessoas, como bancos e instituições financeiras, para aumentar seu patrimônio, comprar ativos e criar novas fontes de renda. E a informação que pode mudar seu jogo financeiro imediatamente é esta: a maioria das pessoas ricas não ficou rica economizando centavos, mas sim usando a alavancagem, ou seja, dívidas inteligentes, para comprar ativos que se pagam sozinhos e ainda colocam dinheiro no bolso delas. O segredo não é evitar dívidas a todo custo, mas sim diferenciar dívida boa de dívida ruim. E pouquíssimas pessoas realmente entendem essa diferença na prática. Entendemos que esse assunto é complexo e muitas vezes assustador, especialmente em um país com histórico de juros altos. Por isso, se você tiver qualquer dúvida sobre sua situação específica ou quiser compartilhar uma história sobre como usou dívidas, seja para o bem ou para o mal, deixe seu comentário abaixo. Nós lemos e sempre que podemos, perguntamos. Respondemos a todos os comentários para ajudar nossa comunidade a crescer com mais segurança. A primeira barreira que precisamos quebrar é a crença de que toda dívida é ruim. A dívida ruim é aquela que você usa para comprar passivos, ou seja, coisas que tiram dinheiro do seu bolso e perdem valor com o tempo. Um exemplo clássico é financiar um carro de luxo que você não precisa para trabalhar, ou estourar o limite do cartão de crédito em roupas, eletrônicos que não geram renda e restaurantes caros. A dívida boa, por outro lado, é usada para comprar ativos, coisas que colocam dinheiro no seu bolso, de preferência todos os meses, ou que aumentam de valor significativamente. Os ricos entendem essa diferença de forma fundamental. Eles não têm medo de dever, desde que a dívida esteja trabalhando para eles, e não o contrário. É uma batalha constante entre disciplina e endividamento. E hoje vamos mostrar como vencer essa batalha com estratégia. A primeira forma, e talvez a mais conhecida, é usar um financiamento imobiliário para comprar uma propriedade destinada ao aluguel. A grande mágica aqui é que você não vai usar o seu salário para pagar esse empréstimo. Quem vai pagar são os seus inquilinos. Vamos detalhar isso com números. Digamos que você encontre um apartamento bem localizado que custe R$300 mil. Você não precisa ter esse valor total. Em um financiamento imobiliário, você geralmente precisa dar uma entrada, que pode variar, mas vamos usar 20% como exemplo, o que seriam R$60 mil. O banco empresta os R$240 mil restantes. Imediatamente após a compra e a liberação das chaves, você anuncia e aluga esse imóvel. Aqui está o cálculo crucial. Você precisa garantir que o aluguel cubra todos os custos. Se a sua parcela do financiamento for de, digamos, R$ 1.800 por mês, você não pode simplesmente alugar por esse valor. Você precisa somar o Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, o custo do condomínio e uma reserva para manutenção e vacância, que é o período em que o imóvel pode ficar vazio entre inquilinos. Digamos que esses custos extras somem R$ 500 por mês. Seu custo total é de R$ 2.300. Se você conseguir alugar por R$ 2.500, você não apenas tem o financiamento sendo pago integralmente por outra pessoa, como ainda gera um fluxo de caixa positivo de R$ 200 mensais. Isso é renda passiva e o melhor de tudo: enquanto o inquilino paga sua dívida, o imóvel tende a se valorizar com o tempo, acompanhando a inflação ou até superando-a. Em 10 ou 15 anos, aquele imóvel que valia 300 mil pode valer 500 mil ou mais.
você usou 60 mil reais de entrada para adquirir um ativo que não só se pagou sozinho, como também aumentou seu patrimônio líquido. Segunda forma está diretamente ligada à primeira. Depois que você já tem um imóvel, seja a sua própria casa ou um imóvel alugado, e já pagou uma parte significativa dele, você começa a acumular algo chamado patrimônio líquido. Esse patrimônio é a diferença entre o quanto o imóvel vale hoje no mercado e o quanto você ainda deve ao banco. Em vez de deixar esse valor parado dentro das paredes da casa, você pode usá-lo como garantia para conseguir um novo empréstimo. Isso é frequentemente chamado de home equity ou crédito com garantia de imóvel. A grande vantagem é que, como o banco tem uma garantia real muito sólida, o seu imóvel, os juros desse tipo de empréstimo são drasticamente mais baixos do que um empréstimo pessoal comum, ou, nem se fala, o cheque especial. Você pode pegar esse dinheiro que foi liberado com juros baixos e usar como entrada para o seu segundo imóvel de aluguel, repetindo a estratégia número 1 e criando um efeito bola de neve. Ou você pode usar esse capital para financiar a abertura de um negócio próprio, que é outro ponto que vamos discutir. O seu patrimônio que estava parado vira capital de giro para novas oportunidades. Mas aqui o aviso precisa ser muito sério. Isso não é dinheiro grátis. Se você usar esse dinheiro para algo que não gera renda, como uma viagem ou uma reforma de luxo, e por algum motivo não conseguir pagar as parcelas, o banco pode, em última instância, executar a garantia e tomar o seu imóvel. O terceiro ponto é expandir a mente além dos imóveis. Pegue dinheiro emprestado para comprar outros tipos de ativos que geram renda. A maioria das pessoas, quando pensa em empréstimo pessoal, pensa em trocar de carro, fazer a viagem dos sonhos ou comprar eletrônicos de última geração. Isso é dívida ruim, porque no momento em que você compra, o item começa a perder valor e você fica apenas com a obrigação de pagar juros sobre algo que já vale menos. A dívida boa é o oposto. Pense em alavancagem. Alavancagem é usar a dívida para comprar algo que gera fluxo de caixa, ou seja, dinheiro entrando todo mês. O exemplo das máquinas de venda automática é interessante, mas vamos pensar em outros. Digamos que você pegue um empréstimo de 30 mil reais. Você pode usar esse dinheiro para comprar equipamentos de som e iluminação profissional. Você pode alugar esses equipamentos para festas, bandas locais ou eventos corporativos nos fins de semana. Se o aluguel desses equipamentos gerar 2 mil reais por mês e a parcela do seu empréstimo for de 800 reais, você criou uma nova fonte de renda de 1.200 reais mensais. O ativo, o equipamento de som, está pagando a dívida que o comprou e ainda gerando lucro. Outro exemplo, no mundo digital, você pode usar um empréstimo para comprar um pequeno site ou blog que já tenha tráfego e gere receita de anúncios. Se o site custa 20 mil reais e gera 500 reais por mês em anúncios e a parcela do empréstimo é de 300, você comprou uma renda passiva. A quarta estratégia é focar em uma renda extra, um pequeno negócio paralelo, o famoso side hustle. Muitas vezes o que impede alguém de começar não é a falta de habilidade, mas sim o investimento inicial, mesmo que pequeno. Se você identifica uma oportunidade clara, com baixa barreira de entrada e principalmente demanda comprovada, um pequeno empréstimo pode ser o empurrão que falta. Vamos supor que você seja excelente em fazer bolos decorados e sobremesas. Você já faz para amigos e família, e todos elogiam e dizem que você deveria vender. Para profissionalizar, você precisa de uma batedeira planetária melhor, um forno industrial pequeno e capital inicial para comprar ingredientes em atacado, o que reduz seu custo e para fazer um bom marketing inicial nas redes sociais. Um empréstimo de 5 mil reais pode cobrir tudo isso. Se você tem um plano de negócios claro,
Sabendo exatamente quantos bolos precisa vender por mês para pagar a parcela de, digamos, R$ 200 e ainda lucrar, a dívida valeu muito a pena. O risco aqui é pegar o dinheiro sem ter validado a ideia. Se você pegar o empréstimo e só então descobrir que ninguém na sua região quer comprar seus bolos pelo preço que você precisa cobrar, a dívida vira um pesadelo. Por isso, financie algo que você já sabe que funciona, mesmo que em pequeníssima escala. Em quinto lugar, vamos escalar essa ideia. Transformar a renda extra em um negócio de verdade, em tempo integral. A maioria das grandes empresas que vemos hoje não nasceu do dinheiro guardado no colchão dos fundadores. Elas nasceram de dinheiro emprestado, de investidores ou de bancos. Se você quer abrir uma loja física, uma pequena fábrica, uma empresa de software ou uma cafeteria, você precisará de capital para o ponto comercial, reforma, funcionários, estoque inicial e equipamentos. É aí que entra o empréstimo empresarial, como linhas do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, ou de bancos comerciais. O banco vai analisar seu plano de negócios. Se você provar que existe demanda, que sua projeção de faturamento é realista e que você tem capacidade de gestão, eles liberam o capital. A grande vantagem é que, idealmente, o negócio deve pagar o empréstimo com o próprio faturamento, não com o seu salário pessoal. Você está usando o dinheiro do banco para construir um ativo, a sua empresa, que no futuro vai te dar liberdade financeira. É arriscado? Com certeza. 8 em cada 10 empresas fecham nos primeiros anos. Mas esperar 10 anos para economizar o capital necessário pode significar perder o timing da oportunidade de mercado. A sexta ferramenta de dívida é a linha de crédito empresarial. Isso é fundamental e muito diferente de um empréstimo tradicional, sendo vital para a saúde de um negócio. Um empréstimo comum, você pega o valor total de uma vez, digamos R$100 mil, e começa a pagar as parcelas imediatamente, mesmo que ainda não tenha usado todo o dinheiro. Uma linha de crédito é como um limite de cheque especial pré-aprovado para a sua empresa, mas com juros muito menores. Você tem um limite disponível, por exemplo, de R$50 mil, mas você não paga nada por ele se não usar. Você só usa se precisar, quando precisar, e só paga juros sobre o valor que usou, pelo tempo que usou. Isso é perfeito para gerenciar o fluxo de caixa. Imagine que você tem uma loja de roupas e seu fornecedor oferece um desconto de 30% para comprar a coleção de inverno à vista, em dinheiro. Você sabe que vai vender tudo, mas só receberá o pagamento dos clientes em 60 ou 90 dias. Você usa a linha de crédito, compra o estoque com um desconto gigantesco, vende, recebe dos clientes e quita a linha de crédito. Você usou o dinheiro do banco por um curto período para garantir um lucro muito maior na venda. Um lucro que você perderia se não tivesse o capital. É uma dívida de curto prazo usada para gerar lucro imediato. Sétimo ponto. Às vezes, o que te separa de ganhar mais dinheiro não é um negócio inteiro, mas uma ferramenta específica. Se você ainda não está pronto para abrir uma empresa, pode usar um pequeno empréstimo para comprar equipamentos que aumentem sua produtividade ou a qualidade do seu serviço atual. Pense em um designer gráfico ou editor de vídeo que trabalha como autônomo em um computador lento. Ele leva 8 horas para renderizar um projeto que poderia levar 2 horas em uma máquina mais potente. Ele financia um computador novo de R$10 mil em 12 parcelas. Com o tempo que ele economiza, ele consegue pegar o dobro de trabalhos no mesmo mês. Se ele pegar apenas um cliente a mais por mês, esse cliente já paga a parcela do computador. E todo o tempo extra ganho vira lucro puro. O retorno sobre o investimento é imediato. O mesmo vale para um marceneiro que compra uma serra de bancada mais precisa e rápida, ou um dentista que financia um equipamento de raio-x digital. Se a dívida se paga com o aumento da sua renda ou produtividade, ela é um investimento direto.
8º ponto: o financiamento estudantil. Esse é um dos pontos mais polêmicos e perigosos, porque é onde muitos jovens destroem seu futuro financeiro antes mesmo de começar a carreira. É inacreditável como isso é mal gerenciado. Um empréstimo estudantil só, e repito, só é uma dívida boa se ele financiar uma educação que leve a uma carreira com alto potencial de renda comprovado. Se você pegar R$200 mil emprestados para cursar medicina, engenharia de software, ciência de dados ou certas áreas do mercado financeiro, a probabilidade de você conseguir um salário que pague essa dívida e ainda sobre muito é altíssima. Nesses casos, foi um investimento espetacular. Agora, o que vemos todos os dias são pessoas pegando o mesmo valor, R$200 mil ou até mais, para fazer um curso com baixo potencial de empregabilidade ou com salário médio inicial muito baixo, que mal paga as contas básicas. Elas saem da faculdade devendo uma fortuna que o salário delas simplesmente não consegue cobrir. Elas ficam presas por décadas. A regra é clara: o aumento de renda proporcionado pelo diploma deve pagar a dívida em um prazo razoável, idealmente em menos de 10 anos. Se a conta não fecha, não faça a dívida. 9º ponto: o vilão favorito de todos, o cartão de crédito. A dívida do cartão de crédito é, sem dúvida, a pior que existe para o consumidor pessoa física. Os juros do rotativo no Brasil estão entre os mais altos do planeta. É uma verdadeira armadilha financeira. Mas o cartão em si não é o problema. O problema é usá-lo como uma extensão da sua renda, ou seja, gastar um dinheiro que você não tem. O jeito inteligente de usar o cartão é como uma ferramenta de pagamento e de recompensas, nunca de financiamento. Você deve usar o cartão para todas as suas despesas mensais que você já pagaria de qualquer forma, como supermercado, combustível, contas de consumo e assinaturas. Ao centralizar seus gastos ali, você acumula benefícios. Pode ser cashback, que é dinheiro de volta na sua conta, ou podem ser pontos e milhas aéreas, que podem ser trocados por passagens ou produtos. Além disso, bons cartões oferecem seguros gratuitos, como seguro de viagem, proteção de compra ou garantia estendida de produtos. Mas, e este é o mas mais importante de todos, você deve pagar o valor total da fatura todos os meses, sem exceção. Se você pagar o total, você usou o dinheiro do banco por até 40 dias de graça e ainda ganhou recompensas por isso. Se você pagar o mínimo, os juros que você paga anulam violentamente qualquer benefício e você entra na armadilha. 10º ponto: e se você já caiu na armadilha do cartão de crédito ou do cheque especial e está pagando juros absurdos, você pode e deve usar uma dívida boa para matar uma dívida ruim. Essa estratégia se chama consolidação ou portabilidade de dívidas. O que te mantém preso no ciclo da dívida não é o valor que você deve, mas a taxa de juros. Os juros do rotativo podem passar de 300% ou 400% ao ano. Você nunca vai sair disso pagando o mínimo, porque o pagamento mal cobre os juros e a dívida principal quase não diminui. A solução é procurar um empréstimo com juros muito mais baixos. Pode ser um crédito consignado, se você for funcionário público, aposentado, pensionista ou de empresa privada com convênio, onde os juros são muito menores porque a parcela é descontada direto do seu salário. Ou até um empréstimo pessoal em uma fintech com taxas competitivas, talvez de 30% ou 40% ao ano. Você pega esse empréstimo novo, quita imediatamente o valor total do cartão de crédito e do cheque especial e fica apenas com a parcela do empréstimo novo que tem data para acabar. Você trocou uma dívida impagável por uma dívida gerenciável. Mas isso só funciona se você destruir os cartões antigos e mudar seu comportamento de gastos. Se não,
você ficará com as duas dívidas. 11º ponto. Veja sua pontuação de crédito como sua reputação financeira. No Brasil, chamamos de Serasa Score ou score de crédito em outros birôs. Esse número diz aos bancos, financeiras e a lojas o quão confiável você é como pagador. Muita gente acha que para ter um score alto é preciso não ter dívidas e pagar tudo à vista. Isso é um mito. Para ter um score alto, você precisa ter dívidas e pagá-las corretamente. Os bancos não confiam em quem nunca usou crédito. Eles não têm histórico para analisar. Eles querem ver que você sabe usar crédito de forma responsável. Como construir isso? Assuma dívidas pequenas e controláveis. Um cartão de crédito com limite baixo, que você pague em dia, um financiamento pequeno. E pague toda e qualquer conta rigorosamente em dia, ou até antes do vencimento. Mantenha seu nome limpo e, muito importante, mantenha sua utilização de crédito baixa. Se seu limite total nos cartões é de R$10 mil, tente não deixar a fatura fechar acima de R$3 mil, ou seja, 30% do limite. Um score alto não é vaidade. É a chave que abre as portas para todas as outras estratégias que falamos. E o mais importante, garante que você pague juros muito mais baixos em futuros financiamentos. 12º ponto. O financiamento de carro. Já falamos brevemente, mas vamos aprofundar, porque essa é a armadilha de dívida ruim mais comum. Para 90% da população, financiar um carro é uma péssima decisão financeira. É uma dívida usada para comprar um ativo que se deprecia, ou seja, perde valor de forma violenta. No instante em que você tira o carro novo da concessionária, ele já vale 10 a 15% a menos. Mas sua dívida continua sendo 100% do valor. Você já começa devendo mais do que o bem vale. É uma armadilha de perda de patrimônio. Quando faz sentido financiar um carro? Apenas se ele for uma ferramenta de geração de renda. Se você é um representante comercial que precisa rodar milhares de quilômetros por mês visitando clientes, um motorista de aplicativo que depende do carro para sua renda principal, ou se tem uma empresa de entregas e precisa de um utilitário. Nesses casos, o carro é um ativo essencial para o seu negócio, como o computador para o designer. O financiamento permite que você mantenha seu capital de giro livre para investir em outras áreas do negócio, em vez de imobilizar uma grande quantia de dinheiro em um veículo que se desgasta. Se o carro não coloca dinheiro no seu bolso, junte e compre à vista, e de preferência, um usado em boas condições. 13º. Aproveite os incentivos fiscais associados a certas dívidas. O governo, em muitos casos, quer incentivar certos tipos de atividade econômica, como a compra da casa própria ou a expansão de negócios. Eles fazem isso oferecendo benefícios fiscais, ou seja, descontos em impostos. Quando você faz um financiamento imobiliário para sua moradia, em alguns sistemas de tributação, os juros pagos podem ser deduzidos da base de cálculo do seu imposto de renda. Mais importante, se você compra um imóvel para alugar, você pode depreciar o custo de construção do imóvel ao longo dos anos, criando uma despesa fantasma que reduz seu lucro tributável, mesmo que você esteja recebendo o aluguel cheio. Quando você tem um negócio e faz um empréstimo empresarial, os juros pagos nesse empréstimo são considerados uma despesa operacional. Isso significa que eles diminuem o lucro tributável da sua empresa. Se sua empresa lucrou R$100 mil, mas pagou 20 mil em juros de financiamentos para expansão de estoque ou maquinário, ela só pagará imposto sobre R$80 mil. Os ricos usam isso o tempo todo. A dívida boa não só compra ativos, como também reduz legalmente a carga tributária, aumentando ainda mais o lucro líquido. 14º ponto. Agora entramos em território avançado, e isso exige muito cuidado, sendo recomendado apenas para investidores experientes. Estamos falando de investimento com margem, ou alavancagem na bolsa de valores. Isso é usar o dinheiro da corretora para investir mais do que você tem. Funciona assim.
Digamos que você tenha R$ 50.000 para investir em ações. Você estuda o mercado e tem alta convicção de que uma ação específica vai subir. Em vez de investir apenas os seus 50 mil, você pede dinheiro emprestado para sua corretora, usando seus próprios investimentos como garantia. A corretora te empresta mais 50 mil reais, cobrando juros por isso. Agora você investe 100 mil reais. Se as ações subirem 20%, seu investimento vai para 120 mil. Você devolve os 50 mil da corretora mais os juros e fica com um lucro muito maior do que teria apenas com seu capital inicial. Parece ótimo, certo? Mas o risco é brutalmente proporcional. Se as ações caírem 20%, seus 100 mil viram 80 mil. Você ainda deve os 50 mil da corretora. Sua perda é gigantesca, muito maior do que se tivesse investido só o seu dinheiro. Se cair muito, a corretora faz a chamada de margem, que não é um pedido, é uma ordem. Ela te força a vender suas ações com prejuízo para cobrir o empréstimo, ou exige que você deposite mais dinheiro imediatamente. É uma faca de 2 gumes afiadíssimos. 15º. Esta é talvez a estratégia mais sofisticada que os ultra-ricos usam para nunca pagar impostos sobre seus ganhos, de forma completamente legal. Quando uma pessoa muito rica precisa de dinheiro, ela não vende seus ativos. Se um bilionário tem R$ 1 bilhão em ações de sua empresa e precisa de 10 milhões para comprar um iate ou uma casa de praia, ele não vende 10 milhões em ações. Por quê? Porque no momento em que ele vender, ele realizará o lucro e terá que pagar imposto sobre o ganho de capital, que pode ser de 15% a 22,5% sobre esse lucro. Em vez disso, ele vai a um banco privado e pega um empréstimo de 10 milhões de reais, usando suas ações como garantia. Empréstimos não são tributados, é apenas uma troca de dinheiro. O banco fica feliz em emprestar com juros baixíssimos, digamos 2% ao ano, porque tem uma garantia de R$ 1 bilhão. O bilionário pega os 10 milhões, compra o que quer e suas ações continuam lá, rendendo e se valorizando, digamos 8 ou 10% ao ano em média. Ele está efetivamente ganhando dinheiro sobre a dívida, enquanto usa o capital sem pagar um centavo de imposto sobre ganho de capital. E como prometido, a 16ª forma, uma dica bônus: usar dívida para arbitragem geográfica. Isso é especialmente relevante no mundo globalizado e para quem tem acesso a mercados internacionais. Imagine que você mora em um país com taxas de juros muito altas, como historicamente é o Brasil. Mas você tem a capacidade, talvez por ter cidadania ou conta em outro país, de obter crédito em uma moeda forte, onde os juros são baixíssimos, como o Japão, a Suíça ou países da zona do euro, onde os juros podem ser próximos de zero ou até negativos. Você pode pegar um empréstimo nessa moeda forte com juros baixos e investir esse dinheiro em ativos de renda fixa no seu país de origem, que pagam juros altos. Por exemplo, pegar dinheiro a 1% ao ano em euros e investir no Brasil em títulos que pagam 10% ao ano. Você ganha na diferença de juros, o chamado spread. Claro, isso envolve um risco enorme, que é o risco cambial. Se o real desvalorizar muito frente ao euro, sua dívida em euro pode explodir e consumir todos os seus lucros. É uma estratégia para quem entende profundamente de macroeconomia e câmbio. Como você pode ver, existem inúmeras maneiras de usar a dívida como uma ferramenta de propulsão e não de destruição. Mas por que a maioria das pessoas não faz isso e continua se afogando no rotativo do cartão de crédito? A resposta é simples e dura: disciplina. Todas essas estratégias exigem planejamento financeiro rigoroso, controle de orçamento, capacidade de analisar riscos e, acima de tudo, a disciplina emocional
para não usar o crédito fácil para consumo imediato e gratificação instantânea. A dívida é um amplificador. Se você é disciplinado e tem um plano, ela amplifica a sua riqueza. Se você é indisciplinado e age por impulso, ela amplifica a sua pobreza. Agradecemos por sua audiência. Esperamos que essas informações transformem sua visão sobre o dinheiro e o crédito. Explore os outros vídeos do nosso canal para continuar aprendendo a tomar decisões financeiras mais inteligentes e estratégicas.